Olá, meninos! Continuando nosso conteúdo de ciências, onde nós estamos falando sobre as plantas, nós vamos hoje abrir o livrinho na página 90 e vamos estudar o uso das plantas. Nesse conteúdo, nós vamos falar em como nós, seres humanos, utilizamos as plantas. Logo em cima tem assim: as plantas ou vegetais servem de alimento para muitos animais, entre eles os seres humanos, de remédio, de material de construção e tem outras utilidades, como as apresentadas a seguir. Então, logo abaixo, nós veremos todas as formas em que nós podemos utilizar as plantas, os vegetais. Plantas na alimentação. Nós nos alimentamos de uma variedade muito grande de vegetais, como frutas, verduras, legumes, cereais, que no caso seria o arroz, o trigo e o milho. Para ter uma alimentação suficiente, cultivamos essas plantas. Aqui nós temos uma plantação de trigo, estão vendo? E desse outro lado nós temos galinhas se alimentando de grãos, no caso de milho. O ser humano também o ser humano planta também para alimentar os animais, que cria para uso próprio, por exemplo, para obter a carne, o leite e os ovos. Muitas pessoas não se alimentam de carne, de comidas que sejam provenientes de animais. Essas pessoas, como tem aqui embaixo, saiba mais, são chamadas de vegetariana. São pessoas que por motivos como alergias ou por opção pessoal não comem carne. Embora muitos vegetarianos consumam outros produtos de origem animal, como os ovos, os leites e derivados, alguns optam por não se alimentar de nenhum deles. Então, no caso dessas pessoas, elas se alimentam exclusivamente de vegetais, ou seja, frutas, raízes e legumes. Então, essas pessoas, elas são chamadas de vegetarianas. Passando para a página seguinte, nós temos as partes comestíveis da planta. Vários alimentos muito comuns em nossa alimentação são partes da planta. Existem até mesmo flores comestíveis. Vamos ver alguns exemplos. Aí nós temos exemplo, por exemplo, folhas, gente. Quais folhas a gente pode comer? A gente pode comer a acelga, o hortelã, o alface. São folhas que normalmente a gente vê presente nas saladas. Quem não já comeu uma salada com alface, né? Quem não já viu uma hortelã em um suco ou uma folha de hortelã numa salada também, em algum tipo de preparo de alimento? Então, as folhas são partes da planta que fazem parte da nossa alimentação. Nós temos os caules. A batata inglesa é um caule. O gengibre é um caule. A cana é um dos caules mais conhecidos, porque a cana seria, quando a gente fala caule, gente, a gente fala tronco da árvore, é o tronco, é o caule. Então, esse caule, no caso, é comestível, faz parte da nossa alimentação, seja para o alimento, seja para preparo de chás, medicação. Então, eles são utilizados na nossa alimentação. Fora depois dos caules, nós temos as raízes, a cenoura, a mandioquinha, que aqui pra gente a gente chama de macaxeira, a batata doce, são raízes que fazem parte da nossa alimentação. Raízes, ou seja, são elas que sustentam a planta na terra. Frutos, olha aí o tomate. Tomate é uma fruta. O tomate, o abacate, a berinjela. Gente, e a infinidade de frutas que fazem parte da nossa alimentação e que vocês tanto gostam. Maçãs, uvas, morangos, mangas, melancias, goiabas, cajus, todos são frutos que fazem parte da nossa alimentação. Fora os frutos que são bem conhecidos, nós temos as sementes: amendoim, o feijão, o trigo, o arroz. No caso, o arroz e o feijão são sementes que fazem parte da nossa alimentação diária. Todos os dias a gente consome esse tipo de grãos, esse tipo de sementes, que são parte da planta, que fazem parte da nossa alimentação. Por fim, nós chegamos nas flores, gente. São meio estranhas, mas são flores. Flores comestíveis, como brócolis, couve-flor e a alcachofra. São flores que normalmente são utilizadas no preparo de saladas. A tia, não parece uma flor. Não são rosas nem vermelhas, tão bonitas quanto, mas são flores
da árvore de onde elas vêm. Então, essas são as partes da planta que fazem parte da nossa alimentação. Passando adiante, nós chegamos na nossa tarefinha desse conteúdo, na página 92, onde você vai ligar as partes da planta para qual elas correspondem. Depois você vai pesquisar o nome de alguns vegetais que fazem parte da sua alimentação e vai escrever para completar. Nosso conteúdo ele é muito bom de se estudar. Por quê? Porque é um conteúdo que faz parte do nosso dia a dia. Na aula passada, a tia Celizeuda explicou que as plantas também podem ser chamadas de vegetais. A tia Celizeuda também falou que elas podem ser terrestres, aquáticas e epífitas, que são aquelas que vivem sobre outras plantas. Então, vamos estudar, vamos prestar atenção que a gente vai conseguir ter bom êxito no nosso estudo. Vamos lá, vamos ler tudo que a tia explicou no nosso livro e depois responder, certo? Beijos!